Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Vozear. Aqui é o pastor Nicolas Salles e a gente está começando mais um episódio incrível dessa série A Internet, os Outros e Eu. No último podcast nós falamos sobre idolatria da opinião, então quem não assistiu, corre lá para ouvir, que tá no YouTube, tá no Spotify, Deezer, vários lugares, e você procura para você ouvir. Foi um papo muito legal. E hoje eu tô aqui de novo com o Bruno Airão e com o Guilherme Almeida pra gente falar sobre espiritualidade virtual. O que é isso? E quais são os problemas disso? E como isso se dá no dia a dia? Então, ouve até o final, fica aí. Eu vou subir lá no YouTube também, então você pode comentar temas sobre a internet e você pode mandar perguntas, mandar um abraço para alguém e se você fizer um comentário, alguma coisa, nós vamos ler aqui no mural do podcast. Então fica tranquilo, vamos ouvir aí esse papo super legal. Já mando aqui um abraço pros meus colegas aqui de podcast. E aí, Bruno Airão, e aí, Guilherme, como é que vocês estão? Fala, Nicolas. Tô bem, na medida do possível, com tudo isso aí acontecendo, a gente vai levando a vida, a gente vai aprendendo a sobreviver e a viver ao meio desse caos aí. E desde já agradeço a todos que ouviram o podcast de semana passada. Recebi alguns feedbacks aqui, recebi alguns elogios de amigos, de pessoas próximas. Foi muito bom o papo de semana passada e eu acho que o de hoje também vai ser um assunto muito polêmico, inclusive. Mas a gente vai tentar tratar dele aí com todo carinho, todo cuidado, para que isso surja uma conversa legal. E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo. Aprendendo a não surtar nessa quarentena, porque Deus é bom. E o assunto de hoje é um assunto, assim, que eu queria muito falar já há algum tempinho, que é sobre os lapidados na internet. Então, a gente tem muito a falar e muito a aprender, escutar. É isso aí. Bom, então vamos começar a traçar aqui alguns entendimentos. O que vem a ser espiritualidade e o porquê do tema, espiritualidade virtual. Basicamente, de uma forma bem simples, espiritualidade é uma inclinação inerente à humanidade. Todo ser humano ele tem uma natureza inclinada para aquilo o que é espiritual. Aquilo que não vemos gera em nós uma curiosidade. Então, até mesmo aqueles que se dizem, por exemplo, ateus, o fato deles não crerem em alguma coisa é um tipo de espiritualidade. Então, eles vão manifestar essa decisão, essa opinião, a partir de algumas experiências negativas em relação à espiritualidade. Todo mundo tem essa necessidade, como o próprio Bruno falou no primeiro episódio, que o Bruno, acho que foi o Guilherme que falou que todo ser humano tem necessidade de adorar alguma coisa. Então nós temos essa inclinação. Então, por exemplo, povos bem afastados da civilização nossa aqui, da civilização moderna, por exemplo, no Brasil, e encontram os índios, por exemplo. O índio tinha a espiritualidade deles. Não é a mesma que a do cristianismo, mas eles tinham a espiritualidade deles. Então eu estou tentando entender aqui, primeiro, o termo espiritualidade num sentido mais amplo, no sentido geral. Eles adoravam a lua, o sol, e tinha o entendimento que essas coisas na natureza fossem seres espirituais. E por que do tema espiritualidade virtual? Espiritualidade, a gente vai traçar aqui na questão cristã do termo espiritualidade. Eu queria que vocês comentassem o que seria a espiritualidade cristã, espiritualidade bíblica, e eu queria que vocês falasse o que motivou esse tema, o que motiva esse tema e por que esse tema é atual, por que esse tema é importante. Quando a gente pensa na espiritualidade cristã, a gente pensa em seguir a vida de acordo com o Espírito Santo, de acordo com o que está lá em Gálatas, que Paulo fala para que a gente possa manifestar o fruto do Espírito. Então a espiritualidade cristã, ela está ligada a ser guiado pelo Espírito Santo, né? A fazer a obra e produzir o fruto do Espírito Santo. Eu queria saber de vocês aí a visão que vocês têm disso. Nicolas, creio que é necessário nós conversarmos sobre esse tema. É importante nós gerarmos essa reflexão em nós mesmos e naqueles que estão nos ouvindo. Eu creio que nós temos perdido um pouco do sentido do que se trata a espiritualidade. Ultimamente nós temos pensado como algo exclusivamente transcendental, ou seja, é algo que apenas é de mim para com Deus, nós para com Deus, que sim, é uma parte essencial da espiritualidade,
Mas eu creio que não para no contato meu para com Deus, mas a espiritualidade é algo que molda a nossa vida, é algo que vai de mim para com Deus, de Deus para comigo e ao meu redor. Ou seja, o meu contato para com Deus, o meu contato para com o Espírito para comigo, ele faz com que eu haja de determinadas formas e através disso alguns frutos sejam revelados. Aí nós podemos citar os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, entre outros. Então, a espiritualidade para mim é aquilo que é gerado através de um contato meu para com Deus e que gera mudança e ações para com o meu redor. Então, a espiritualidade não é algo simplesmente transcendental, não é algo simplesmente no mundo das ideias, digamos assim, no mundo do metafísico, mas é algo que também se materialize, é necessário que se materialize para que seja uma espiritualidade cristã, vamos dizer assim, né? Porque o cristão, ele não é simplesmente aquele que vive uma ideia a ser alcançada, mas é aquele que vive uma ideia real, física, viva, verdadeira, e isso molda a vida dele e as coisas que acontecem ao redor dele. Então, Nicolas, a espiritualidade cristã, ela está muito ligada a quem eu me relaciono. E o cristão, ele se relaciona com Deus. Ele tem que conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus, lendo as Escrituras, o caráter dele vai sendo moldado, vai sendo aperfeiçoado pelo autor de toda a criação, sabe? E vai no tanto que nós nos relacionamos com Deus, o nosso caráter vai sendo mudado, as nossas ações vão sendo tomadas, seguidas pelo Espírito, porque nós deixamos de lado o nosso próprio viver, nosso modo próprio de agir, para viver o de Cristo, porque nós não temos que nos conformar com as coisas que estamos sendo, nós somos renovados com o pensamento que vem do alto, então seguimos o Espírito Santo e toda a nossa cosmovisão vai sendo mudado para a glória de Deus. E a necessidade de falar sobre esse tema é de separar religião da espiritualidade, porque a religião, ela não é a mesma coisa de espiritualidade, porque muitas pessoas podem estar vivendo uma religião e não vivendo o espiritual, sabe? Não conhecendo a Deus, e às vezes se forma uma máscara, as pessoas colocam alguma máscara e colocam como seres espirituais, e isso afeta as pessoas ao redor. É isso aí, galera. Então, vocês falaram um pouquinho sobre o que é espiritualidade para vocês. Teve até já uma oposição foi colocada aí, né, pelo Guilherme sobre a espiritualidade ser oposto de religião. Até interessante que tem uma frase na internet que eu vi que fala mais ou menos que a espiritualidade, ela não é... A espiritualidade, ela tem a ver com o entendimento, com a consciência. Você busca ter uma consciência, você busca ter um novo pensamento. E a religião é uma busca por recompensa. A religião, você faz coisas, segue listas para alcançar uma recompensa. Então você só entende o teu relacionamento com Deus se você com um sistema de troca ou de perder coisas. Então, se eu não fizer, eu vou perder. Se eu fizer, eu vou ganhar. E não como o que o Bruno falou, de um relacionamento com Deus, e esse relacionamento ele vai ter um efeito externo, um efeito com o próximo. Sobre a espiritualidade virtual, é muito importante a gente entender que virtual ele não é oposto de real. Então, tem muita gente que entende a vida virtual como o contrário da vida real, e não é. O que você posta ali é o que você é, ou não. Assim como na vida real, o que você fala é o que você é ou não. Eu posso mentir na vida real, eu posso mentir na vida virtual. Sendo que o termo virtual que eu estou propondo nesse tema é como numa vitrine. Você expor peças. E Jesus ele vai falar dessa falsa espiritualidade lá em Mateus 6, quando ele fala de 3 práticas espirituais ou disciplinas espirituais, que é dar esmolas, né, ajudar o próximo, o jejum e a oração.
E basicamente sobre oração, que é uma das práticas espirituais mais fortes, que vai estar ligado ao que o Bruno falou lá antes sobre essa questão de estar próximo de Deus, é através da oração. E ele vai falar dos fariseus que ficavam orando em praça pública para serem vistos. Ele fala dos que davam esmolas para serem vistos. Basicamente, nos dias de hoje, o espaço virtual, ou seja, das redes sociais, elas são usadas para expor a espiritualidade, como a espiritualidade dos fariseus. E aí Jesus ele fala uma frase muito interessante. Ele fala, se você orar no teu quarto, o Deus que te vê em secreto. Se a oração é falar, por que ele não fala o Deus que te ouve? Por que ele fala o Deus que te vê? Porque a oração, a espiritualidade, ela está muito mais ligada à forma que a gente se apresenta do que à estética que a gente fala. Então ele fala que vai ver porque ele consegue enxergar o coração. E a espiritualidade virtual, ela tem muito a ver com a questão da palavra hipócrita que Jesus fala. Hipócrita no grego significa ator, aqueles que usavam máscaras. É isso que significa a palavra. Muitas vezes a gente usa o ambiente de rede social como uma máscara. E ele fala que esses que usam a máscara já alcançaram essa recompensa. Por quê? Ligando o que o Guilherme fala, eles buscam a religião e não uma espiritualidade, ou seja, uma consciência de Cristo. Queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso aí, sobre isso que eu falei, sobre a questão do virtual. Isso que você falou, Nicolas, com relação à religião, porque a gente tem que vigiar para não sermos religiosos virtuais, né? Ou seja, para não vivermos uma vida virtual na intenção de receber algo, mas vivermos uma vida porque nós já recebemos algo, vivermos uma vida de gratidão, uma vida que glorifica a Deus, e não ser diferente da internet, daquilo que nós somos pessoalmente, que nós somos na vida real, digamos assim, fora da rede social. Porque muitas vezes nós, como você comentou no episódio passado, é muito fácil você criar um personagem na internet. Ninguém vê como você age, ninguém vê a sua vida, você consegue controlar os seus sentimentos de certa forma, não expô-los, controlar as suas dificuldades, não expor as suas dificuldades, não expor os seus pecados, vamos dizer assim. Então, as pessoas criam imagens perfeitas daquilo que elas não são. Elas criam uma imagem de algo que elas querem ser, algo que parcialmente são. Ou seja, você vê muito fácil pessoas expondo boas ações, pessoas expondo atitudes graciosas, vamos dizer assim, mas você não vê pessoas pedindo ajuda quando se trata de dificuldades, de pecado, pedindo oração ou coisa do tipo. Então, isso se trata de uma capa que as pessoas se vestem, uma capa de santidade, uma capa de religiosidade, na intenção de revelar, de mostrar algo para que as outras pessoas a aceitem, para que as outras pessoas a recompensem, vamos dizer assim. E isso é algo que nós devemos vigiar, porque muitas vezes nós admiramos, nós exaltamos, nós criamos em nossas mentes um personagem de uma pessoa que nós não conhecemos, porque aquela pessoa deixou transparecer aquele personagem para nós, só que nós não conhecemos essa pessoa pessoalmente. Nós não sabemos como que essa pessoa vive, nós não sabemos como essa pessoa digamos assim. Então nós criamos essa imagem, mas muitas vezes, e é muito fácil que isso aconteça, de nós sermos decepcionados com essa imagem. Já vi diversos casos de pessoas que eram super relevantes e influentes virtualmente, principalmente no Twitter, e essas pessoas simplesmente, do dia para a noite, essas pessoas apareceram, como eu vou explicar, desviadas, entende? Então, o que aconteceu com aquela pessoa que dias atrás estava postando frases sobre Jesus, entende? Então nós temos que tomar cuidado com quem nós admiramos, quem nós exaltamos na internet, colocamos como sensatos, como donos da verdade, como as fadas, e entender que, cara, se eu buscar perfeição no homem, independente de onde seja virtualmente, seja presencialmente, se eu exaltar um homem, provavelmente eu serei decepcionado, porque o único que é perfeito é Cristo, e Cristo, ele é o único que apresenta essa perfeição.
não homens, sabe? Então nós devemos tomar cuidado com a imagem que nós passamos e a imagem que nós recebemos do outro e criamos na nossa mente. Verdade, Bruno. Muitas vezes essa espiritualidade virtual passa uma ideia de perfeição falsa, inatingível e sem sentido. É tipo dar uma ideia mais de outdoor pessoal, outdoor do próprio ego, do tipo, sou crente pra caramba mesmo. Tipo, pensa numa pessoa bem crente, esse crente sou eu. E aí a pessoa expõe essa espiritualidade. O problema é que muitas compram esse tipo de ideia de perfeição. É como o Bruno diz na criação do personagem, porque eu dito as informações que chegam no outro, não há um convívio social de olho no olho para saber o que se passa, sabe? Então eu dito as informações que chegam, eu peneiro os meus sentimentos e cria-se como se fosse um diamante lapidado nas mãos do Senhor, incorruptível, sabe? Quando na verdade nós somos cheios de defeitos e às vezes eu quero simplesmente falar que eu tô assistindo um filminho legal, bacana, um filme, não tem problema. Só que nessa visão dá pro outro que assistir, que um pouquinho de entretenimento é ocupar o espaço de Deus na sua vida. E muitos querem chegar à santidade que o outro está tendo, que ele demonstra, quando na real aquela santidade não existe nem para ele mesmo. E acaba que você demonstra que não tem uma vulnerabilidade. E está ótimo ser vulnerável. Está ótimo ter dias ruins, porque nós temos dias ruins. E retirar isso de mim como humano é algo muito complicado, porque todos nós acordamos num dia e não tem problema nenhum, não estou com vontade de ler a Bíblia hoje, mas eu irei ler, porque eu tenho que fazer. Eu não acordo todo dia falando, meu Deus, eu vou ler a Bíblia hoje, estou super animado para esse momento. Não é sempre que você está com vontade de orar por horas, às vezes você só vai orar alguns minutos, e acontece, porque nós somos humanos. E na internet passa que muitas vezes estamos orando por horas e horas porque somos completamente devotados, sabe? E esse é o perigo também de termos muitas influências na internet, quando na verdade nós temos que ter influência perto de nós, de pessoas perto de nós, que nós vemos que vivem o evangelho genuíno, com amor a Deus, mostrando suas mazelas, mostrando seus dias ruins, mostrando que ela é humana, mas ela está buscando a santidade em Deus, sabe? Ela sendo exortada em momentos certos, e você vê aquela pessoa e você fala, caraca, ela realmente vive o evangelho, sabe? Porque na internet não dá para ver isso. E fica muito complicado de ter exemplos na internet, de ter exemplos longe de mim. E aquilo que o Bruno disse da expectativa, nós colocamos a expectativa em pessoas quando devemos colocar em Cristo, sabe? Porque Ele surpreende as nossas expectativas, porque Ele é o único perfeito e o único capaz de saciar essas coisas, sabe? E temos que ter muito cuidado na internet, muito cuidado daquilo que passamos, daquilo que lemos. Então meio que tem que ter um filtro. Verdade, a espiritualidade na internet dá uma ideia de vibração o tempo inteiro, né? A gente acorda vibrando o tempo inteiro, a gente acorda o tempo inteiro sendo o avivalista, né? Sendo o grande responsável pelo avivamento no mundo. Passa realmente essa imagem. Eu diria que o perigo não é nem criar a expectativa em si, mas criar a expectativa em cima de pessoas que nós não conhecemos e uma expectativa de perfeição. Porque esperar algo de alguém é normal. Nós esperamos coisas de nossos amigos, de nossas famílias, mas quando nós esperamos uma perfeição que só Cristo pode ter, só Ele pode atingir, certamente nós seremos decepcionados em algum momento, seja nas nossas igrejas, seja nas nossas famílias, nas nossas rodas de amizade e na internet também. E isso é ainda mais perigoso quando nós esperamos em cima de pessoas que nós não conhecemos, que nós não convivemos diariamente, que nós não sabemos como que é a sua vida cotidiana, sua vida devocional, seu relacionamento com Deus. Então,
a probabilidade de ser decepcionado é ainda maior, porque a gente não sabe no que nós estamos colocando a expectativa. Nós não conhecemos o objeto de nossa expectativa. É muito real isso. Nós normalmente tendemos a ser sempre uma pessoa 100% espiritual na internet. Nós somos, como ele disse, os avivalistas. Nós somos aqueles que acordam meditando, passa a tarde toda ouvindo louvor e dorme orando. Mas essa não é a realidade. E muitas vezes nós sentimos a necessidade de expor essa espiritualidade, senão vão pensar que nós não somos mais cristãos. Então nós somos obrigados a postar diariamente um versículo, uma música, ou falar que fez, ou falar que vai fazer, ou falar o que é, porque nós precisamos dessa afirmação constante na internet para que as pessoas não esqueçam, olha, aquele ali ele é cristão. Olha, ele continua sendo cristão. Então, se você passa 3, 4 dias sem postar um versículo, 3, 4 dias sem falar sobre Deus, eles já pensam automaticamente que você está desviado, como se a sua rede social fosse 100% a sua vida e a sua vida fosse 100% de 24 horas oração, meditação e louvor. Só que nós sabemos que essa não é a realidade. Verdade, a rede social ela é uma parte da vida, né? Não é a sua vida por completo. Tudo que você faz ali é exatamente a sua vida. Não é assim que funciona. Eu concordo. E também a gente precisa entender que a espiritualidade ela não está ligada somente a algo abstrato, completamente distante da realidade, do físico. Por exemplo, a espiritualidade no se alimentar, a espiritualidade no beber uma água, no ouvir uma música, no sair com a sua família para um parque, por exemplo. É interessante quando a gente vê lá que quando Jesus volta, né, e os discípulos percebem a forma com que ele partia o pão, partia o peixe. Então aquilo ali era uma marca muito própria dele, né? A forma que ele conversava com as pessoas, a forma, por exemplo, que a Bíblia faz questão de destacar que ele estava escrevendo na areia, tudo isso mostra como Jesus enxergava a espiritualidade no dia a dia, que ele ia na casa das pessoas, que ele jantava com as pessoas, que ele ia a festas, que ele ia a um casamento, por exemplo, né? E era uma coisa muito natural, muito simples dele. Bom, pessoal, é um tema bem interessante, bem amplo, né? Mas a gente não vai ficar aqui falando muito. Eu espero que a galera possa continuar esse papo aí lá nos comentários do YouTube, que eu vou postar o podcast lá, tem nas plataformas digitais, mas vai estar no YouTube também. Você pode continuar o assunto lá, dizer o que você acha dessa espiritualidade virtual, certo? E vamos ouvir as considerações finais aí dos nossos amigos, o Bruno e o Guilherme. Eu vou mandando um abraço para todos e que você compartilhe esse áudio aí com seus amigos, com os grupos de WhatsApp. Vamos com a gente sobre a internet, né, como campo missionário. Então, fica ligado com a gente. E sim, e como cristãos, às vezes nós criamos meio que uma separação de vida. Tipo, eu tenho a minha vida cristã e tenho a minha vida, entre aspas, secular. Quando na verdade não é isso. E tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Sabe, se eu for assistir um filme, uma série, se eu for no McDonald's, eu vou fazer como um cristão, adorando a Deus em todas as minhas ações, todos os meus pensamentos e buscando fazer isso realmente. Foi um prazer participar de mais um podcast. Eu amei esse assunto e eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes aí e para alguns amigos do OTC, que depois do podcast anterior nós ficamos debatendo bastante, falando sobre o assunto. E Deus abençoe a cada um. Dessa vez a minha internet não vai me impedir de mandar um abraço, então eu gostaria de mandar um abraço para todos os meus amigos, principalmente aqueles que ouviram o podcast, né, que é anterior e que espero que ouçam esse também. E mandar um abraço para a galera que está acompanhando aí a série. Peço que vocês continuem nos acompanhando, divulgando, porque terão muitos outros episódios e temas importantíssimos como esse, que nós poderíamos ficar horas falando, mas infelizmente nós temos que encerrar. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal, é isso aí. E lembre-se, vamos vozear, renove a sua mente, viva com Deus. Falou, galera.